E aí, jovem, vamos da lição. Hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro, né? O dia do momento hipertexto. Mas antes vamos fazer uma breve oração, tá bom? Oremos, te agradecemos, Senhor Deus, pela saúde, por essa noite maravilhosa. Te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a entender a mensagem dessa noite. Que iremos falar um pouco da Trindade. Nos ajude a entender essa mensagem, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, hoje é a noite, né? O dia. É a noite, né? Que tá de noite. Do momento hipertexto, tá bom? Aonde a gente vai pegar vários textos bíblicos que falam sobre o assunto da lição dessa semana. Diz assim, ó: a Bíblia revela um mistério profundo e essencial. Há um só Deus. Prestem atenção aí, ó. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas coeternas, desde os primeiros relatos da criação. Já se percebe essa pluralidade. Peraí, deixa eu ver se consigo falar. Pluralidade interna da divindade. Gênesis 1:26 e 3:22. Quase que não sai a palavra, né, gente? Difícil. O plano de salvação e a missão da igreja também envolvem essa realidade divina. Jesus, o Filho, não começou a existir a partir de seu nascimento em Belém. Sua origem é eterna. Ele já estava com Deus antes de todas as coisas, né, serem criadas, e participou ativamente da criação. Ele é chamado de Deus, recebe adoração e compartilha da mesma essência divina do Pai. Está lá em João 10, verso 30. 20, verso 28 também, e Colossenses 2:9. O Espírito Santo, por sua vez, atua desde o princípio, guiando, convencendo, consolando e capacitando. Gênesis 1, verso 2, Atos 5, verso 3 e 4, Hebreus 9:14. O Deus triuno não é uma divisão, mas uma perfeita comunhão. As Escrituras revelam que Deus se relaciona conosco em amor, poder e verdade. O que os textos seguintes nos ensinam sobre o Deus triuno? Deus é uma unidade de três pessoas. Tá bom? Uma unidade de três pessoas, assim como o ovo, né? Tem a casca, tem a clara, tem a gema, mas é só um. Assim mesmo é Deus, né? São três em um. Vamos ver aqui algumas passagens. Gênesis 11, verso 7, tá bom? É a primeira. Gênesis 11, verso 7. Vamos ver o que diz aqui em Gênesis 11, verso 7. Diz mesmo assim, ó: venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Aqui conta a história do povo de Babel, né? Tá querendo construir uma torre para eles serem ali vistos, né, por Deus. Só que Deus desceu e confundiu a língua desse povo aí, né? E aí, como vocês sabem, né, a língua de todo o povo foi espalhada, né? Aí hoje existe o inglês, o espanhol, essa língua aí que vocês conhecem hoje foi surgida a partir disso aqui, né? Deu início as outras línguas, tá bom? Os outros idiomas. Vamos para Isaías 6:8. Isaías 6:8, tá bom? Na segunda passagem da Bíblia aqui. Isaías 6, verso 8. Diz bem assim, ó: depois disso que ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui a gente já vê o chamado de Deus, né, para Isaías. Mateus 28, 19, 20, né, que fala que é pra gente sair para pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações. A gente já conhece esse verso. Bora avançar mais, que o tempo tá passando, senão não vai dar a gente ler o verso que eu aqui, tá bom? 2 Coríntios 13:13, vamos para 2 Coríntios agora, 13:13. Segunda Coríntios 13, verso 13, tá bom? Diz assim, ó:
A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém? Vamos continuar aqui. Ainda tem alguns versos para a gente ler aqui. Jesus já existia antes de nascer neste mundo. Jesus veio a este mundo há mais ou menos 2.000 anos atrás, né? Só que muito antes de 2.000 anos atrás, na criação e até mesmo antes da criação, Jesus já existia, né? Só que ele ainda não tinha assumido a forma humana para vir morrer aqui por nós. Mas ele já existia. Isaías 9, verso 6. Olha o que vai dizer aqui, ó. Isaías 9, verso 6. Confirmando para nós aí, né? O profeta Isaías teve essa visão, né, da vinda do Messias muito antes de ele vir aqui a este mundo. Olha o que o profeta Isaías diz aqui, ó. Isaías 9:6 diz assim, ó. Acompanha comigo aí. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então aqui, né, a profecia da vinda do Messias, da vinda de Jesus Cristo a este mundo. Miqueias 5, verso 2 também, deixa eu ver aqui, Miqueias, deixa eu ver se eu acho, né, que é um pouco difícil, gente. Miqueias. Olha, abri bem em cima. Coisa de Deus mesmo, né? Miqueias 5, verso 2. Olha o que diz aqui, ó. E você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, né? Ou seja, o próprio Cristo. Tá começando a falhar a coisa aqui, Deus ajude que não falhe, né? Porque senão vai querer desligar a coisa aqui. Vou apertar um pause aqui pra... Então Miqueias, né, fala que ia vir, né, um rei que ia reinar em Israel. E esse rei é Jesus, né? Vamos, não na Israel terrena, mas na Israel espiritual, tá bom? Vamos continuar aqui. João 8:58, né? Vamos avançar um pouco. Jesus é Deus. Agora tem a prova concreta aqui, né? Porque muitas pessoas pensam que Jesus não é Deus, mas vou mostrar na Bíblia para vocês que Jesus é Deus, tá bom? Olha aqui, ó, João 1, do 1 ao 3. Só algumas passagens aqui para calar a boca de muitas pessoas que falam que Jesus não é Deus, tá bom? A gente vai confirmar na Bíblia aqui para vocês verem que Jesus é sim Deus. Apenas duas passagens que eu vou pegar aqui para vocês, tá bom? Tem muitas passagens aqui, mas só quero duas aqui. Olha o que diz aqui, ó. Prestem bastante atenção. No princípio era o verbo, e o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era quem? Era Jesus? Não. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E no verso 14 vai afirmar, né, que Deus é Jesus e Jesus é Deus. Olha aqui, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem foi que assumiu a forma humana, né? Quem foi que veio em carne morrer por nós aqui? Não foi Jesus? Pois é, então Jesus é Deus e Deus é Jesus. Não tem meio termo, tá bom? Não tem meio termo. Hebreus 1, 8 e 9, 1 João 5, 20, para nós finalizar, tá bom? Primeira João 5, 20. Primeira João 5, 20. Cadê? Diz assim, ó. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos dar o entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro,
em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A nossa rede semântica aí, né, que tá falando sobre triuno. Vamos encerrar esse vídeo, né, porque já tá prolongando demais. Mas como eu falei pra vocês, se vocês tiverem dúvida, tem inúmeras passagens da Bíblia que afirmam que Deus é Jesus, tá bom? Vamos fazer a oração? Oremos, agradecemos, Senhor Deus, por essa mensagem maravilhosa. E obrigado, Pai, por nos ajudar a entender, através da Tua palavra, que Tu é Deus, que Tu és o nosso Senhor, Salvador, que Jesus é Deus também. Nós sabemos que são 3 pessoas coeternas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nos ajude sempre a fazer a Tua vontade, dar uma noite abençoada para nós, em nome de Jesus, amém. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa as notificações. Hoje tem uma live maravilhosa, né? Amanhã tem mais pra vocês. Estamos falando aí sobre o livro de 1 Samuel. Daqui a pouco a gente vai chegar em 2 Samuel. E aí, né, a gente vai chegar em 1 Reis, 2 Reis, tá bom? Crônicas, e assim vai. Forte abraço pra vocês, tenham uma ótima noite, fiquem com Deus e estudem a lição.